Olá, então aí estamos aí no nosso, dando continuidade, terceira questão do 18º exame. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e vamos aí sem muita delongas. O Fernando foi pronunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado, tá bom? E teve como vítima Henrique. Aí na sessão do plenário, lá no Tribunal do Júri, né, crime doloso contra a vida, vai para o Tribunal do Júri, artigo 74, parágrafo 1º ali do Código de Processo Penal, tem lá os crimes que vão ao Tribunal do Júri. Aí o que aconteceu? O réu e sua namorada, ela como informante, né, como no testemunho de informante ali, ela afirma que Henrique, a vítima, né, que iniciou agressões contra Fernando, e Fernando agiu em legítima defesa, tá bom? Já por sua vez, a namorada de Henrique, do falecido, da vítima, né, testemunha que não foi assim, que o Henrique não fez nenhuma agressão pretérita para que Fernando o matasse. Tá? Então ocorreram duas versões, duas conversas, cada um na sua ótica, na sua visão, e o processo seguiu aí. Tá? Aí o Ministério Público os jurados decidiram em entender a materialidade e a autoria, tá? Mas absolveram o Fernando, tá? Absolveram o Fernando pela imputação delitiva. Aí o Ministério Público não conformado recorreu com base no artigo 593, inciso 3, a linha D, que fala quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária aos autos. Aí ele pediu a nulidade do processo, seria feito um novo julgamento, tá bom? Ele pediu a nulidade para atuar e ter ser feito um novo julgamento. Aí acabou ali, a apelação está correndo e a família de Fernando procura os advogados, de repente nós que estamos defendendo, e falando que do conselho de sentença existiam dois irmãos participando do mesmo conselho de sentença, tá? Nesse caso aqui. E foi embora. Aí vamos na pergunta aqui. A decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Justifique. Verifique que ocorreram duas situações, duas versões, a acusação falou uma coisa e a defesa falou outra. Então, os jurados vão decidir. Então, os jurados, em sua decisão, pela plenitude dos votos do jurado, pela sua convicção e mantendo o chamado veredito, ele decide. Então, que não houve prova manifestamente contrária aos autos. O jurado decidiu por uma das versões, por uma das teses apresentadas, tanto da defesa como da acusação. Então, seguiu a tese da defesa, os jurados seguiram a tese da defesa, tá bom? Então, não houve aqui a caracterização de prova manifestamente contrária aos autos, tá bom? Então, aqui, artigo 5º, inciso 38, que fala lá do jurado, júris tem plenitude dos votos, veredito dos votos, soberania, né, da sua decisão, do seu voto, está tudo lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Na letra B, poderá o tribunal, no recurso do Ministério Público, anular o julgamento com fundamento em nulidade na formação do conselho de sentença? Ora, temos que ver aqui que não, né? O tribunal, ele, em qualquer situação, ele fica adestrito àquilo que foi interposto, àquilo que foi pedido. Tá? O Ministério Público pediu tão somente que fosse anulado o conselho, anulado o julgamento, por conta de que os jurados tinham sido manifestados contrária à prova dos autos. Não foi, nós mostramos na letra que não foi, tá bom? Muito embora o artigo 448 do Código Penal fale que não pode servir no mesmo conselho de sentença irmãos com irmãos, marido, mulher, ascendente, descendente, sogro, sogra, nora, genro, não pode participar, não pode servir no mesmo conselho de sentença, está lá previsto no artigo 448, mas deveria ser pleiteado e sair pelo Ministério Público. O Ministério Público não observou essa situação, não subiu isso, não devolveu lá para o tribunal para que fosse devolvido na sua forma devolutiva, então não poderia. Então aí o tribunal não poderia fazer de jeito nenhum. Nós temos súmula 713 do STF,
que fala justamente isso aí, que fala aqui, ó, vamos ler a súmula 713, o efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Então, qual foi o fundamento da interposição do Ministério Público? Prova manifestamente contrária aos autos. Tá? O jurado decidir por prova manifestamente contrária aos autos. Nós vimos que não houve essa situação. E também, corroborando aí com a súmula 713, tem a súmula 160. Olha só, o que fala 160 também do STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação. Então, não foi nulidade arguída no recurso da acusação, então seria o quê? Seria nula essa decisão caso o Tribunal de Justiça entendesse aí que houve problema na questão do conselho de sentença pelo Pleno, tá bom? Então tá aí, ficou bem clara, bem tranquila essa questão, veio tranquila, era só verificar os dispositivos. Esse realmente o 448 aí, a gente tem que caçar ele lá no Código de Processo Penal, tá? Mas tem as suas remissões, vamos trabalhar com as remissões e chegando lá, escrevermos o que tem que estar lá no espelho de correção, cara, crachá. Tá. Então, um abração a todos e a todas. Até a próxima questão aí e um abração.